Meu nome é Gustavo Carvalho Moraes e juntamente do Rodrigo Carvalho Moraes a gente vai apresentar a atividade 6 de SO, que é gerência de processo utilizando o SO Sim. A primeira coisa que ele pede é para a gente abrir o SO Sim, então a gente vai abrir ele e ele fala para a gente na janela de processo, para a gente criar um processo, né? Então a gente tem quatro janelas, que é o console, a gerência de processador, gerência de processo e gerência de memória. Então a gente vai aqui na gerência de processo, vamos criar um processo. E fala para a gente observar alguns dados, que são do tipo contexto de software, né, que serão o PID, a prioridade, o estado e o CP, né, que serão o tempo do processador. E fala para a gente na gerência de processador observar o processo transicionando e para a gente modificar essa frequência, né, para ver o que acontece. A gente vê que ele transita entre os estados de pronto e execução, e conforme a gente vai aumentando, ele acaba ficando muito mais tempo em execução do que pronto, né? Então ele acaba sendo mais rápido, e a gente pode ver aqui pelo CP também. E ele pergunta, né, observando esse comportamento, qual tipo de processo foi criado, né, se ele é tipo IO-bound ou CPU-bound. O processo criado ele é do tipo CPU-bound, né, já que ele transita só entre os estados pronto e execução, e o IO-bound, uma hora ou outra, ele acaba tendo que entrar em estados de espera. E como o nosso não faz isso, ele é do tipo CPU-bound. Na parte 2, ele pede para a gente reinicializar esse software, então a gente vai abrir ele de novo. E ele fala para a gente criar um processo do tipo CPU bound e um processo do tipo IO bound. Então vamos criar aqui um processo do tipo CPU, um processo do tipo IO, e para a gente ver as mudanças de estados tanto aqui na gerência de processo quanto na gerência de processador. Então a gente vem aqui na gerência de processo que a CPU alterna entre o processo de pronto e execução, como eu falei antes. E o de baixo, ele também alterna entre pronto e execução, só que ele também tem um estado a mais que é o I/O, que seria o de espera, né? Então a gente vê aqui, ó, o verdinho que é a CPU entre pronto e execução, o vermelhinho em espera e ele vem para pronto execução e espera de novo. Essa execução dele é bem rápida, então a gente acaba não conseguindo ver direito. E ele fala para a gente examinar, né, quais são os efeitos gerados no caso da redução do tempo gasto de entrada e saída pelo processo do I/O bound. A gente consegue ver aqui que hoje a CPU ela executa muito mais rápido, ela executa muito mais vezes porque esse tempo de espera aqui é muito grande, né? Só que se a gente reduzir esse tempo de espera, ele acaba executando mais vezes que o da CPU, né? Porque o tempo de espera é muito curto, então ele saiu de espera já executa, saiu de espera executa. Então, uma hora ou outra ele acaba sendo muito mais rápido que o de CPU, né? Se a gente deixar a gente vê que ele está crescendo muito mais. É... Então, assim, no padrão, a gente vê que o CPU executa muito mais vezes, se a gente deixar com o tempo de espera padrão, mas se a gente reduzir esse tempo de espera, o I/O acaba executando muito mais vezes. Então, dependendo se for para cá, a CPU vai ser mais rápida, e se tiver um tempo de espera menor, o I/O vai ser mais rápido. A do PCB, né? Na etapa 3, ele pede para a gente inicializar o software de novo. Ele pede para a gente criar dois novos processos e observar no PCB as informações sobre isso, né? Então, a gente vai criar dois processos tipo CPU e vai vir aqui no PCB. Ele pede para a gente analisar quais são as informações do tipo estática ou dinâmica e quais fazem parte do contexto de software e quais fazem parte do contexto de hardware. A gente tem a prioridade, que é do tipo, é um dado estático, que faz parte do tipo de contexto de software. A gente tem o estado, que ele é um dado dinâmico, que faz parte do contexto de software, ele fica alternando de pronto execução. A gente tem o tempo de criação, que é um dado estático e faz parte do contexto de software. Temos o tempo de CP, que é um dado dinâmico e faz parte do contexto de software. Temos os frames, que é um dado estático e faz parte do contexto de hardware. E o PC, que é um dado dinâmico e faz parte do contexto de hardware. Agora a gente vem para a etapa 4. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Carvalho Moraes e vou estar explicando a etapa 4. Então, primeiramente, ele pede para eu reinicializar, está reinicializado. Ele pede para mim clicar na janela de estatística. Ativei a janela de estatística. Ele pede para eu criar dois novos processos. Criados dois novos processos, ele pede para mim observar em certos momentos existem processos no estado de pronto, todavia nenhum em estado de execução. E para explicar o motivo. Isso acontece que, ao finalizar o processo que está sendo executado, ele entra em latência e a latência de alternância do processo, para que o próximo processo possa ser executado, fazendo com que ele fique nesse estado de pronto até que o tempo de espera acabe. Então ele vai entrar aqui, aí os dois ficam aqui, ele entra nessa latência e aí o próximo entra. Então é isso que ele está acontecendo, né?
Que ele também pediu para observar as informações do número de processos, então são 2 processos, o estado do processo, então você vê que tem uma hora que os dois ficam no pronto, e o processo escalonado é esse processo que ele vai escalonando, que ele quer entrar aqui. Beleza, aí ele pede para mim iniciar. Atividade 5 agora. Beleza, reinicializado, ele pede para eu ativar o log, criar 2 novos processos. Então, ativo o log e cria 2 novos processos. E aí o que ele vai fazer é o seguinte, né? Ele vai falar na janela de log, observa as informações de mudança, né? Então, esse aqui é o tempo, que está levando 1 segundo. Tá? E ele pede para mim reinicializar o software, parametrizando com um valor de fatia de tempo diferente. Então, aqui ele está na fatia de tempo maior, né? Se eu aumento a fatia de tempo, então ele fica mais tempo executando do que trocando. E aí ele fala, investigue, examine comparativamente a concorrência dos dois no CPU bound executando os dois sistemas. Que se diferenciam apenas pelo valor da fatia de tempo. Então o que está acontecendo é que ele fica claro que quando você aumenta a fatia de tempo destinada ao processo, o tempo que você gasta trocando de contexto e aquele tempo de latência que você tem aqui é muito menor. Então, para você trocar do processo 1 para o processo 2, ou vice-versa, ele é menor do que o tempo que eu vou estar gastando aqui. Por quê? Porque ele vai ficar trocando toda hora. Então, você tem esse tempo maior de troca de contexto. Então, é isso que dá para ser examinado nessa atividade 5. Agora, na atividade 6, ele pede para mim só criar os 2 processos, olhar a janela de processos aqui, né? Tem 2 processos. Observa a concorrência no uso do processador pelos 2 processos. Então, é esse daqui, né? Que ele está hora executando, então ele está nessa concorrência. Compara o percentual do tempo de uso entre os 2 processadores. Então, esse aqui, ó. Então, aqui ele está 6, esse aqui vai para 5. Aí, esse aqui vai para 7, porque eu demorei um pouquinho mais. Mas se ele manda eu suspender aqui, ele vai pedir aqui para me suspender, esse aqui não vai estar mais usando o processador e só esse vai estar usando. Então, esse toda hora vai estar lá ligando e desligando. Tá? E a hora que eu liberar, esse aqui vai voltar e aí os dois vão estar concorrendo de novo pelo uso do processo. Beleza. Agora, se eu suspender ele vai suspender a hora que ele entrar em execução. Opa, foi suspenso, tá vendo? Se eu tentar finalizar ele não vai finalizar. Então, se eu tentar eliminar ele suspenso, ele não suspende. Agora, se eu clicar em prosseguir, ele vai entrar em execução e vai ser finalizado. Então, o que acontece? O processo ele só pode ser eliminado se ele estiver na fila de execução e não em modo de espera, já que, estando em modo de suspenso, o mesmo é retirado da memória física e alocado na memória virtual, fazendo com que não execute nenhuma ordem ou comando até que ele volte para a fila. E ao remover da suspensão, o mesmo é carregado novamente na memória para que então ele possa ser alternado entre os demais estados, ou seja, execução, finalização, e aí ele finaliza. É isso, obrigado.